Em Salmos capítulo 127, versículo 1, está escrito: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na Palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Aqui no versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo 127 de Salmos, podemos tirar valiosos ensinos para a nossa vida diária com Deus. Primeiramente, vamos ver aqui no versículo 1, onde diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui estamos falando sobre agir, falando de ação, mais especificamente sobre trabalho. Estamos dizendo aqui, conforme o salmista escreveu, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, construir uma casa. Se não for o Senhor, conforme diz o salmista, em vão, ou seja, de forma inútil, trabalham os que a edificam. Muitas pessoas têm construído os seus projetos, têm realizado os seus sonhos, têm desenhado, projetado os seus desejos, os seus planos e os colocado em prática. Mas, infelizmente, essas pessoas estão agindo sem consultar ao Senhor, ou também sem confiar no Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vivem por si mesmas. Elas confiam na força do seu próprio braço. E em algum lugar na Bíblia está escrito: maldito o homem que confia no homem, ou seja, aquele homem cuja confiança, aquela pessoa cuja a confiança é a sua própria capacidade, é a força do seu próprio braço, é a sua própria inteligência, são suas riquezas financeiras e materiais. Aos olhos de Deus, essa pessoa é amaldiçoada, ela não é bem-aventurada. Ao contrário disso, feliz é a pessoa cuja confiança e cuja dependência está no Senhor. A pessoa que confia no Senhor e cuja dependência está no Senhor, tudo o que ela faz, ela apresenta nas mãos de Deus, conforme nós podemos ler ali em Provérbios capítulo 16, aonde está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui eu deixo uma dica valiosa para você. Uma dica que vem do próprio Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo, ao autor do livro de Provérbios. Tudo o que você fizer, você apresente a Deus em oração. Faça uma oração a Deus e diga a Deus: Senhor, estou realizando este projeto. Ou até mesmo: Senhor, eu estou com determinado desejo no meu coração. Eu tenho uma ideia, algo para realizar. Eu entrego em suas mãos, eu lhe apresento isso e peço que o Senhor me abençoe e me dê direção, se é para eu continuar ou não com este negócio, com esse projeto. Que o Senhor venha me dar discernimento, sabedoria e direção. Isso aqui foi uma oração exemplo que eu dei para você. É claro que você vai orar da sua maneira. A essência disso que eu estou falando é que você deve estar sempre dando satisfações ao Senhor, sempre apresentando tudo o que você faz ao Senhor, porque toda a nossa vida depende dele. A Bíblia afirma, e nós não precisamos de prova para isso,
que o nosso fôlego vem do Senhor. O nosso fôlego, quem o sustenta é o próprio Senhor. Ele nos deu a vida, ele sustenta todas as coisas. Então, não há motivos para não darmos satisfação a Deus. E apenas aqueles que temem ao Senhor é que fazem isso. É claro que por motivo de esquecimento, distração, alguns até mesmo por falta de conhecimento, não praticam isso que eu estou falando. Mas a partir de agora, você já tem o conhecimento. E acredito que a partir de hoje, tudo o que você fizer, você vai orar a Deus. Você vai apresentar a Deus para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Então o salmista aqui no Salmo 127, no versículo 1, escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão, inutilmente trabalham os que a edificam. E aí continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui a ideia continua a mesma. A diferença é que o salmista se utilizou de uma linguagem utilizada nos seus tempos. Naqueles tempos, as cidades elas eram grandemente fortificadas. Elas tinham muros ao seu redor, muros altíssimos, de grande largura, construídos com grandes e pesadíssimas pedras. Isso era para proteger a cidade contra os ataques inimigos. Alguns homens, conforme eu já falei, eles não tinham o devido temor ao Senhor e confiavam na sua própria força, na sua própria capacidade, habilidade, inteligência, condição financeira e material. E muitos deles confiavam nas suas fortalezas construídas com pedras, naqueles grandes e largos muros construídos para proteger suas cidades. Mas para Deus nada é impossível. Ele fazia que com algum exército inimigo destruísse as mais fortes e poderosas fortificações que existiam naquele tempo. Para Deus nada é impossível. É por isso que nós devemos confiar no Senhor e não na força do homem, na capacidade do homem, na inteligência do homem. Nós não devemos ignorar e desprezar essas bênçãos que Deus nos deu, nossas inteligências, a nossa capacidade de executar, fazer as coisas, administrar, as riquezas financeiras. Nós não podemos ignorar isso, mas não devemos colocar essas coisas acima de tudo, acima de Deus. Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. Por isso, a nossa confiança deve estar no Senhor. O salmista ele tinha conhecimento disso e é por isso também que ele se utilizou dessas palavras. Se o Senhor não edificar a casa, inutilmente trabalham aqueles que a edificam. E também se o Senhor não guardar, não proteger a cidade, inutilmente vigia a sentinela. Agora vamos para o versículo de número 2. Ele continua falando sobre a inutilidade, o desperdício, a perda de tempo que é a pessoa fazer as coisas e confiar nas coisas, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de fazer as coisas confiando no Senhor e dependendo do Senhor. No versículo 2 ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha só, ele está falando que será inútil levantar cedo. Quantas pessoas hoje não levantam cedo, de madrugada, para que elas tenham um dia maior, para que elas tenham mais tempo para produzir suas riquezas, realizar os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Até mesmo para essas pessoas é inútil fazer este sacrifício de levantar mais cedo, de levantar madrugada, se elas não confiam no Senhor, se elas não consagram aquilo que elas fazem ao Senhor. Ainda tem aquelas também que
além de levantar de madrugada, conforme está dizendo aqui no versículo 2, elas ainda vão repousar tarde, elas vão dormir tarde da noite, às vezes até depois da meia-noite, na alta madrugada. E talvez você pode estar pensando aí, mas tantas pessoas conseguem riquezas, tantas pessoas não temem o Senhor, tantas pessoas praticam isso que o salmista está falando, e elas conseguem, elas alcançam aquilo que elas desejam, elas prosperam financeiramente, elas alcançam os seus objetivos. Sim, é verdade, muitas pessoas alcançam isso, mas você precisa entender que essas pessoas não têm o Senhor. Estamos falando das que fazem isso e não têm o Senhor, e não temem ao Senhor. Existem pessoas que fazem essas coisas temendo ao Senhor, elas creem no Senhor, obedecem ao Senhor, elas buscam direção e instrução no Senhor, elas consagram as coisas que elas fazem ao Senhor. Mas eu estou falando aqui das pessoas que fazem essas coisas sem temer ao Senhor, sem confiar no Senhor, confiando nas suas próprias capacidades e habilidades. Conforme eu estava falando, essas pessoas alcançam o que elas querem, mas infelizmente elas não estão no Senhor. Por elas não confiarem no Senhor, essas pessoas, elas não têm o seu nome no livro da vida. E infelizmente, se elas permanecerem nesse estado de vida, nesse estilo, nessa situação, sem crer em Jesus Cristo, sem crer no Evangelho do Senhor, sem ter o Senhor como a sua fonte, o seu sustento, a sua dependência, o seu Criador, o seu Salvador, no último dia, essa pessoa será lançada na eternidade, no sofrimento, conforme está profetizado em vários trechos da Bíblia Sagrada. Então, não adianta, conforme Jesus Cristo falou e está registrado no Novo Testamento, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, se liga nessa ideia, fique atento a tudo isso. Você não é proibido e não é pecado acordar de madrugada, deitar tarde e trabalhar muito. Não é pecado. O pecado está na intenção do seu coração e também se você teme ou não ao Senhor, se aquilo que você faz, o seu estilo de vida, está agradando ou não ao Senhor, se você confia ou não no Senhor nosso Deus. Então ele diz no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele diz no final do versículo 2, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu me lembro de outro ensino do salmista, deixe-me ver aqui se eu não estou enganado, se vai estar lá nos Salmos de número 3, que vai falar um pouco sobre essa última parte aqui desse versículo 2 que acabei de ler. É isso mesmo. No final do versículo 2 do capítulo 127, nós acabamos de ler que está escrito: aos seus amados, ou seja, aquelas pessoas a quem Deus cuida, a quem Deus ama, ele o dá enquanto dorme. Dá o quê? O seu sustento, o seu pão de cada dia. O salmista diz isso porque muitas pessoas, elas se levantam de madrugada, sacrificam o seu dia, trabalham duramente todos os dias, chegando a dormir até altas horas da madrugada, da noite, para alcançar, granjear o seu pão de cada dia, o seu sustento, alcançar as riquezas, enquanto tem outras pessoas que temem ao Senhor, não têm ansiedade por causa das riquezas, agradam ao Senhor e por causa disso Deus provê a elas aquilo que elas precisam e em alguns casos ele provê até além do que elas precisam. Quando agrada ao coração de Deus, ele prospera uma pessoa, lhe dando aquilo além do que ela precisa para si própria, lhe dando também condições de ter de sobra para ajudar outras pessoas. Então o salmista falou aqui no final do versículo 2, que ele aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. E o salmista escreveu e está no capítulo 3, versículo 5. Está escrito o seguinte: deito-me e pego no sono. Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Em outras traduções vai dizer o seguinte: eu deitei e dormi. Acordei porque
o Senhor me sustentou. Aqui nós vemos que enquanto nós estamos dormindo, Deus cuida de tudo. Aqui é mais uma prova de que o homem não precisa ficar preocupado, ansioso, porque além das nossas responsabilidades que nós temos com as nossas coisas aqui nessa terra, acima de tudo isso, Deus está vendo tudo, Ele está ciente de tudo, Ele está cuidando de tudo, está provendo para nós tudo aquilo que nós precisamos. Por isso não há necessidade de desespero, não há necessidade de preocupação. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, Ele está ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos: não andem ansiosos e nem preocupados com coisa alguma, com o que vocês vão comer, beber, vestir. Com essas coisas, os ímpios, aqueles que não creem em Deus, eles ficam ansiosos e se preocupam. Mas vocês não, com vocês não é assim. O seu Pai, o Pai de vocês que está nos céus, Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, nós temos esse ensino, você precisa entender isso, que Deus, Ele é o nosso provedor. Eu acredito que você já ouviu essa expressão. Deus, Ele é o Jeová Jiré, ou seja, o Deus que provê aquilo que nós precisamos. E não há motivo de ansiedade, de preocupação e de desespero, pois Ele sabe de tudo que nós precisamos e Ele é perfeito, Ele é melhor do que nós para cuidar das nossas coisas. Você faz a sua parte, você cuida daquilo que é seu, e aquilo que é da parte de Deus, que está fora do seu alcance, Deus, Ele trabalha para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas o importante, o essencial dessa mensagem é você entender que você tem que confiar no Senhor, a sua dependência tem que estar nele, você tem que entender que todas as suas habilidades e capacidades, tudo que você tem, vem dele. É ele quem proveu, é ele quem lhe forneceu, ele que te abençoou com esses dons, com essa capacidade que você tem, com a sua inteligência, com a sua condição financeira, o emprego, a saúde, a família, o lugar que você habita. Tudo. Deus já sabia de todas as coisas antes que você as alcançasse. Então, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, creia no Senhor e dependa dele. Entenda que ele está no controle de tudo e se você crer nele, nada vai lhe faltar. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem, meu Pai, nos alimentado a nossa alma todos os dias, meu Pai, nos dando entendimento da palavra do Senhor, nos alimentando com a palavra do Senhor, nos dando inspiração e entendimento para compreender aquilo que está escrito na sua palavra. E nós te agradecemos também porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por tudo que nós temos, por tudo o que nós somos, meu Pai, por todas as habilidades que temos, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa condição financeira, pela nossa família, pelo lugar que nós habitamos, pelos objetos, pelas roupas, pelas casas, pelos carros, tudo o que nós temos, Pai. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Tudo provém do Senhor, de acordo com a capacidade que o Senhor nos deu para conquistar e adquirir essas coisas. Pai, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados e todas as nossas falhas e também por todas as vezes que não confiamos no Senhor, que não dependemos do Senhor, que achamos e nos julgamos sermos capazes de fazer as coisas por nós mesmos, Pai. Nós te pedimos perdão por isso. Coloque, meu Pai, humildade no nosso coração. Aumenta em nós a fé no Senhor, o temor no Senhor, meu Deus, para que nós venhamos crer no Senhor, meu Deus, em todos os momentos de nossas vidas, em tudo que nós fizermos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós desejamos e projetamos, estamos fazendo, já fizemos e ainda vamos fazer. Que o Senhor venha nos dar direção em tudo, nos abençoar em tudo,
Que o Senhor venha mostrar, meu Deus, se é para avançar ou não, nos dar a direção como fazer e como não fazer. E que o Senhor venha abençoar os nossos planos e os nossos projetos. Deus querido, eu te peço que o Senhor também abençoe todas as áreas de nossas vidas. Abençoe, meu Deus, a nossa família, nossa vida sentimental, conjugal. Abençoe os maridos, as esposas. Abençoe os filhos, os irmãos, os pais, todos os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Abençoe o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda contenda, toda inveja, toda discussão, tudo que não vem do Senhor. Que venha para prevalecer, meu Pai, nesses ambientes, a paz e a alegria do Senhor, meu Pai, nos ambientes e em nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, e que o Senhor continue enviando a provisão para a nossa vida, provisão financeira, provisão no alimento, no vestuário, material e tudo que nós precisarmos, que nada nos falte. Que o Senhor nos conceda também a cura. Que eu te peço, meu Pai, por todo aquele que está com alguma enfermidade no corpo, que o Senhor venha manifestar a cura, tirar toda a dor, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, orando comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha desfazer, meu Pai, toda obra maligna, todo e qualquer tipo de mal que foi feito e enviado para prejudicar as nossas vidas. Que os anjos do Senhor estejam nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, libertar do pecado essa pessoa que está me ouvindo, o parente dessa pessoa, algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa que essa pessoa que está me ouvindo agora esteja intercedendo por ela. Liberta ela do mundo do pecado e traga a salvação, meu Pai, na vida dessa pessoa e também na vida dessa pessoa que está me ouvindo e em toda a casa da pessoa que está me ouvindo, conforme diz na tua palavra em Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Não se esqueça de conferir nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu canal no WhatsApp. Ali eu posto todos os conteúdos do canal e diariamente coloco ali versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu deixo ali também um devocional em texto para você estar refletindo e meditando na palavra de Deus. Se você é novo aqui no canal, gostou do vídeo e gostou aqui do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.